Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez no canal Teologia em Família. Vamos tratar dessa vez do assunto sobre Colossenses 1,15, que está relacionado com a criação. Resumindo, a questão hoje é: quem é o Criador no texto de Colossenses 1,15? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos por tudo, nos ajuda, nos dá graça e sabedoria para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, na primeira série desse vídeo, eu falei que em autor não era um dativo de agência imediata, mas um locativo ou um instrumental. No segundo vídeo, mostrei algumas obras que estava reafirmando essa ideia do locativo. Inclusive, eu esqueci de falar sobre gramáticas. Eu vou citar algumas aqui rápido para ganharmos tempo. O Valdir Carvalho Luz, na sua página 445, ele afirma que o dativo de agência ele vem puro, ou seja, ele fala não preposicionado. O Wallace, página 166 e 374, ele diz que o dativo de agência ele vem sempre acompanhado do verbo no tempo perfeito. O Manuel Alexandre Júnior, que escreveu o livro Manual de Exegese, muito bom esse livro, ele diz que o dativo de agência também ele vem acompanhado do verbo no tempo perfeito. O Valdir Carvalho Luz e o Manuel Alexandre, ele fala perfeito e mais que perfeito. O grupo dos verbos no tempo perfeito. O William Sanford Leeson, ele diz o seguinte: ele diz que só existe um dativo de agência real em Lucas 23,15. Inclusive o Wallace confirma isso. Interessante. Ele diz que os outros são instrumentais ou está relacionado com o significado depoente do verbo, coisa do tipo. Bom, interessante é que ele ou é puro, não preposicionado, e sempre vem acompanhado de um verbo no tempo perfeito. E aqui abre-se, eu não analisei todos, abre-se aqui também uma perspectiva, porque Valdir Carvalho Luz e Manuel Alexandre Júnior falam do tempo perfeito e mais que perfeito. O Wallace fala só do tempo perfeito, que não é o caso aqui. Bom, dito isso, que aqui é um locativo, isso porque a construção em autor e o tempo do verbo indica que não pode ser um dativo de agência imediata. Mostrado também em gramática. Vamos agora para a pergunta. Bom, se aqui é um locativo, não é um dativo de agência imediato. A pergunta é: quem é o Criador? Bom, ele é o Criador ou não foi ele o Criador? É possível nós entendermos e chegarmos à conclusão que o agente da passiva aqui é Ros ou não é Ros? Bom, para nós concluirmos e chegarmos à conclusão desse assunto, primeiro eu gostaria de tratar do tema agente da passiva. Bom, você tem um agente imediato, que é aquele agente que executa a ação, ele é aquele que mete a mão na massa e acabou. Você tem um agente intermediário. O que é um agente intermediário? Vamos pensar aqui. O agente intermediário é aquele agente que executa a ação, mas por trás dele tem um mentor daquela ação. Para dar um exemplo prático sobre uma agência intermediária, é mais ou menos assim. É como se eu estivesse aqui agora, conversando com alguém na minha casa, e na porta da minha casa, passando na rua que eu moro, na porta da minha casa, o pedreiro que construiu minha casa estivesse conversando com outra pessoa. E houvesse uma pergunta simultânea, tanto para mim dentro da minha casa, como para o pedreiro que passa na frente da minha casa. A pergunta é: quanto tempo você levou para construir essa casa? Eu responderia para a pessoa que me perguntaria: levei 20 anos para construir a minha casa. O pedreiro lá embaixo, quando ouvisse a pergunta, quanto tempo levou para construir essa casa, ele ia responder da mesma forma: levei 20 anos para construir essa casa. A pergunta é: qual dos dois está certo? Todos os dois estão certos. Porque eu sou aquele que financiou, que garantiu, o mentor da obra, o agente imediato. O pedreiro é o agente intermediário, mas é ele que executa. A mentoria é minha, mas a execução é dele. Então esse agente intermediário, ele é representado pela preposição de a. Vamos ver alguns textos aqui para nós entendermos. Mateus 1:22. O que foi dito por meio ou pelo Senhor, por meio o profeta, por meio do profeta. O que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Bom, a pergunta é: o profeta falou ou não
falou? Falou. O profeta agiu ou não agiu? Agiu. O profeta executou ou não executou a ação? Executou. Ele falou, ele verbalizou. Quem executou a ação foi o profeta. Mas quem está por trás da ação do profeta? Quem é o mentor da ação? Quem é o garantidor da ação? O Senhor. O Senhor é o agente imediato responsável pelo que foi dito através do profeta. Mas o profeta é aquele que mete a mão na massa, aquele que fala, verbaliza, pratica a ação no tempo. Mateus 2,5. Assim, pois, está escrito, de graftai, dia tu profetu. Está escrito por meio do profeta. Bom, o profeta escreveu, o profeta meteu mão, o profeta foi quem registrou, foi. Mas quem está por trás da ação do profeta? Quem está por trás garantindo que o profeta escreveu? O Senhor. Assim, pois, está escrito por meio do profeta. O profeta escreve, registra. Mas quem está por trás da ação, o mentor, é Deus. Mateus 27,9. Mesma coisa, né? Foi dito por meio de Jeremias, o profeta, dizendo, o que está escrito, o que foi dito por meio do profeta Jeremias, dizendo. Bom, por meio do profeta ou Jeremias. Foi dito ou dizendo é o que está escrito, é o que o profeta registrou. A pergunta é, o profeta agiu? Sim. Mas o que está escrito e o que foi dito pelo profeta tem uma mentoria anterior? Tem. É do Senhor. Então, Jeremias escreve, registra aquilo que Deus lhe deu. Então, Deus é o mentor, Jeremias é o executor. É assim que funciona quando você tem de A mais genitivo. Você tem uma chamada agência intermediária, onde as volições e a ação do instrumento ela é real, ele é executor, não é diferente. Eu estou usando esse pincel para poder fazer esses riscos, esses rabiscos que aqui estão. Esse pincel não tem volições, ele não tem vontade, é um instrumento impessoal. Ele não pode dizer esse pincel que foi ele que escreveu isso aqui. Não, quem escreveu foi eu por meio do pincel. Diferente quando você tem a preposição de A mais genitivo, onde o instrumento ou o agente intermediário, ele pratica a ação. Bom, sabendo e vendo isso aqui agora, observe que aqui no texto de Colossenses 1,16, ela aparece aqui, ó, por meio dele e para ele, para ele fez ou criou, O que é que está dizendo aqui? Que por meio dele criou, foi criado. Bom, quando eu digo que por meio dele foi criado, e aqui eu uso um genitivo, mas a preposição de A que está suprida aqui, suprimido. Eu tenho uma mania de ficar falando. No vídeo passado eu falei abrir mão, mas não é abrir mão, é lançar mão, é utilizar. Isso é abrir mão, errado. De autor, essa construção aqui, ela indica que Rós, como nós vimos aqui embaixo, ele é o executor da obra da criação. Ou seja, ele fez. Então, se ele executou, ele é o criador. Quem aumentou? O Pai. Eu gosto do Galli, porque o Galli, e aqui eu vou utilizar o argumento da autoridade, o Galli diz o seguinte, alguns entendem que Jesus não é criador porque é utilizado um instrumental, uma agência intermediária para ele. Mas é loucura. E o Galli explica, não meu filho, não é assim. Quem mete a mão na massa é o Filho, mas quem aumentou é o Pai, ou Deus, a Trindade na essência. Mas quem cria, quem executa, quem mete a mão é Jesus, é o Filho, é o Logos, a palavra. E as pessoas não entendem, acham que Jesus é como se fosse esse pincel, em que Deus ou o Pai pegou Jesus e foi lá e fez. Não, não é assim. É um ser que tem volições. Então quem mete a mão e faz é ele. Agora o mentor, o agente último é o Pai, ou Deus na sua essência. Então quem executa a criação, quem é o Criador, é Rós. De modo que, aqui agora vamos chegar à conclusão, bem interessante. De modo que o agente da passiva aqui, o verbo igual, o agente da passiva aqui, dentro de uma exegese, dentro de uma interpretação, ele é sim, já que ele é o criador aqui, ele é Rós. Não é errado. Dentro da construção, da estrutura do texto, você pode entender sim que o agente da passiva, apesar de que aqui você não tem diretamente
representado ou apontado o agente da passiva, você pode interpretar assim que o agente da passiva aqui é Royce. Por quê? Porque ele aparece aqui como esse agente da criação. Olha, ectister tai. Ó, então o agente da criação, executor, é Royce, diotu, ele. De modo que, quem é o agente dessa passiva? É Royce. Porque ele é o agente da criação. Diotu, ectister tai. Royce, ectister tai. Royce, ectister. Então, não é errado, dentro de uma interpretação, nós concluirmos, e naturalmente, sem dificuldade, sem enrolação, concluirmos que o Criador é, aqui, nesse caso, o próprio Cristo. Agente da passiva, neste caso aqui, por meio de representações dentro do texto, é Royce, ou o próprio Cristo. Amém? Quem é o Criador? Jesus. Quem é o agente da passiva aqui? Conclusão, Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Um abraço para os mestres Euler e aquele que me inspirou na língua grega, José Ferreira, pastor José Ferreira. Amém.